Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Joia. Pessoal, estamos dando início à nossa unidade 3 de ensino religioso, certo? E a temática da unidade é instruções. Instruções, aprendizado, orientação, são todas as palavras que estão, todos os significados que estão ligados a essa palavra, né? A questão de aprender, de instruir, certo? Bem, a temática da história de hoje é baseada na história de Moisés, que o seu nome significa tirado das águas, certo? Esse é o significado do nome Moisés. Tá? A temática bíblica aí baseada na história do livro de Êxodo. Porém, antes vamos dar uma olhada nessas imagens aqui. Essas imagens aqui, elas nos mostram a importância da instrução. Tá? Nós estamos vendo aí 3 imagens. Alguém aprendendo a trabalhar, aprendendo a pintar, aprendendo a tocar. Nós temos aí a importância da instrução, né? do aprendizado para a vida. Depois nós temos uma nova modalidade de instrução aqui embaixo. Temos aí uma jovem olhando um celular, nos trazendo uma ideia de que ela está aí aprendendo alguma coisa. E também, tipo um endereço, coisa assim do tipo. Mas também isso nos leva a chamar a atenção sobre a nova forma de instrução que temos nos dias de hoje, que é o tutorial. O tutorial é como se fosse assim um autoaprendizado. A pessoa por si vai ali, busca as informações. Você quer um tutorial sobre um vídeo, sobre um e-mail, sobre coisas assim do tipo, e aí você faz, você acessa e aprende a fazer isso. Bem, aí você vai me perguntar o seguinte: professor, por que aqui a temática é instruções e aprendendo a ser livre? Qual é a ligação que tem aí entre o tema e o subtema, né? O tema instruções e o subtema aprendendo a ser livre. Bem, a instrução, ela é uma porta de entrada para uma nova vida. Quando você aprende alguma coisa, você se torna independente. Por exemplo, você aprende a dirigir. Você aprende a dirigir. Então você agora vai se locomover com mais facilidade, né? Então, como assim é aprendendo a ser livre? É porque a partir do momento que você tem instruções, tem aprendizado, você não vai mais depender de alguém para executar uma tarefa. Por isso que o nome é aprendendo a ser livre. Você não vai depender de alguém mais para estar executando uma tarefa. Você se torna livre através das instruções. Por isso que a instrução, a orientação é uma porta para uma nova vida, para um novo caminho, certo? Bem, a narrativa bíblica, pessoal, é baseada no livro de Êxodo, né, que vai narrar aí a história de Moisés. Como eu já falei anteriormente, Moisés significa tirado das águas. Você deve conhecer a história que houve um edito no Egito que fosse morto todas as crianças do sexo masculino em um determinado período. E a mãe de Moisés tomou uma atitude surpreendente, colocou Moisés em um cesto e jogou no rio Nilo, né? E ao jogar no rio Nilo, a filha do faraó estava se banhando nas águas do Nilo, e aí ela viu aquele cesto e começou a ficar com aquele garoto, guardá-lo ele para que ele não sofresse nenhum dano, né? Começou a ter uma ideia diferente. Dizem os pesquisadores que Moisés era um garoto tão formoso, de uma formosura tão tal, que quando a filha de Faraó o viu, ela não hesitou, ela o guardou e o protegeu. E aí, e o interessante também na história é a providência divina, né? Que Moisés ele foi criado pela sua própria mãe. Ela mandou buscar uma ama, né? Que a irmã de Moisés estava lá no rio, mandou buscar uma ama para que cuidasse do menino, e aí a menina traz a própria mãe do menino. E é interessante que no decorrer da vida, esse garoto ele vai sendo instruído a não perder a sua identidade de hebreu, né? Embora ele tenha sido criado no palácio, né? Embora ele tenha sido criado no palácio, ele aprende a não ser egípcio, e sim hebreu. A instruções da sua mãe, né? E quando ele cresce, ele reconhece que é hebreu. E aí ele comete um erro trágico na vida,
né? Ele vai defender um hebreu e acaba matando o opositor, e as consequências disso é que ele tem que fugir, ele foge para o deserto, né? E lá ele vai ter uma experiência incrível. Como Deus vai falar com ele através de uma sarça, através do fogo, Deus vai falar com Moisés, né? Deus vai conversar com ele e vai lhe dar instruções para aquilo que ele queria. O que é que Deus queria? Deus queria que ele libertasse o povo do Egito, porque o povo de Israel já estava no Egito faziam 400 anos. E Moisés vai ser a pessoa instruída por Deus para tirar esse povo de lá. Bem, e aí ele vai receber instruções, toda a sua vida vai ser pautada em instruções. É importante salientar, pessoal, que Moisés é um líder reconhecido pelas três maiores religiões do mundo, né? A sua liderança é reconhecida pelas três maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, certo? Ele vai ser reconhecido por essas três religiões. Recebendo instruções de Deus, Moisés vai levar o povo de volta para Canaã. Canaã, que agora estava habitada pelos amorreus, né? E aí precisava que esse povo saísse para que eles tomassem de volta Canaã. Nós temos três povos aí que vão estar na história, né? É os egípcios, os israelitas e os amorreus, né? Os egípcios eram os opressores dos israelitas e os israelitas queriam a terra onde os amorreus estavam, que era a terra de Canaã, certo? Bem, aí recebendo instruções, Moisés conduz o povo pelo meio do Mar Vermelho, recebendo ainda instruções de Deus, né? Deus já vai abrir o mar e Moisés toca ali nas águas e acontece ali um milagre surpreendente, e isso é fato, é verdade. E acontece também que Moisés agora depois vai ter um momento com Deus no Monte Sinai. Lá novamente ele vai receber instruções de Deus para cuidar do povo. São as chamadas as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? Essas instruções você para ordenar o povo a ficar perto de Deus, tá bom? Então essa daí, pessoal, foi a nossa aula, certo? Sempre o livro termina aqui com uma frase para você pensar, que é um versículo que diz: sigam pelo caminho que o Senhor Deus mostrou a vocês, e assim serão felizes. Tudo correrá bem, e vocês viverão uma longa vida na terra que Ele dará a vocês. Ou seja, seguir as instruções boas é uma questão de escolha, certo? Deus ensinou o caminho a seguir, as instruções de Deus orientam a nossa vida para o bem. Valeu, pessoal!